Olá, tudo bem? Olha só que nem dei boa noite e a voz já falhou. Que coisa, né? Mas são esses tempos secos, né, que a gente vive aqui no estado de Goiás, mas que nos outros estados não é diferente. Me perdoe, né? Já abri o programa desse jeito, mas antes que você se pergunte, né, o que é que está acontecendo com o Paulo, que a voz está falhando, é que eu cheguei de São Paulo ontem à noite, estive lá fazendo visita à TV Cultura e também à TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, a TV Alesp, em busca de novidades, né, que a gente possa eventualmente não ter aqui e que a gente possa implementar aqui e também na TV Brasil Central. Junto comigo estavam o presidente da Agência Brasil Central, o Reginaldo Júnior, e também o diretor de Tele e Rádio Difusões da Agência Brasil Central, Rafael Vasconcelos. Além do Marden também, que é um sujeito interessadíssimo, principalmente em questões técnicas e jornalísticas. Então, lá em São Paulo, né, eu fiz aquilo que inadvertidamente a gente acaba fazendo e não deveria fazer, e serve até, se me permite, né, de uma sugestão a você: nunca saia de um ambiente onde você está quente e entre num carro, seja táxi ou seu próprio carro, e ligue o ar. Foi o que aconteceu comigo, né? Saímos de uma reunião, estava muito quente ali, a gente estava visitando, andando pela Assembleia, andando pela TV Cultura, né, e um calor muito forte que fazia em São Paulo. E entramos no carro e o ar-condicionado ligado. Deu nisso, tá bem? Mas estou aqui, estou inteiro. A voz é que não está inteira, mas a observação que a gente deve fazer, eu imagino que esteja inteira. E a vontade de fazer perguntas para o nosso convidado de hoje também está muito inteira, até porque um pouco antes de começar o programa a gente conversava. Eu perguntei ele algumas coisas sobre alguns assuntos. Ele falou: Paulo, pergunte o que você quiser perguntar. Faça o que você sempre fez, né? Quando faz as entrevistas comigo e com os outros. Ele falou uma coisa que me agradou muito, eu vou repetir aqui para você. Seja o Paulo Berings. Falou: opa, me animou. Sabia, deputado Thales Barreto? Que prazer receber o senhor mais uma vez. Que bom ter ouvido isso do senhor. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Para mim, Paulo, estar novamente no seu programa é um orgulho muito grande. Obrigado. É um programa de muita informação e agradeço mais ainda, Paulo, pelo seu esforço, pela sua dedicação de poder estar aqui, mesmo com a garganta não tão boa, né? E a sua voz é a referência sua também, mas de poder a gente estar falando de política, fazendo o seu trabalho. Eu sinto você muito entusiasmado com as atividades da casa, isso para nós é muito importante. Quando você faz uma visita dessa a São Paulo, você tem um objetivo muito claro, um objetivo de melhorar aqui a estrutura que nós temos em relação à TV Alégua, a TV TBC, ao Júnior, que é um campeão, é um cara acima da média. É verdade. Sabe, nós estamos buscando transformar a Assembleia para o povo. Hoje nós temos TV Alégua, temos o nosso aplicativo. Deputados aqui, né? Deputados aqui. Hoje, o Campeonato Goiano, que a gente estava vendo antes, é uma referência também de audiência. De audiência. Líder de audiência. Não posso falar disso. Eu sei dessa sua satisfação de fazer um programa sério. Você sempre foi muito correto nos seus atos, sempre foi um jornalista muito equilibrado, muito ponderado. Então, eu quero primeiro te agradecer de estar aqui, da gente poder falar de política, trocar ideias e discutindo com o Paulo Berings, que eu falei para você foi muito claro, né? E realmente isso. Vamos debater de tudo, vamos falar de tudo. Inclusive com perguntas de telespectadores, né? Vocês vão me perdoando aí, a voz está ruim, mas o espaço é seu, todo seu, para fazer a pergunta que você quiser para o deputado Thales Barreto, ele que é líder do governo na Assembleia Legislativa e é deputado, consequentemente, claro, é deputado estadual pelo partido União Brasil, que é o mesmo partido do governador Ronaldo Caiado. Para você fazer a sua pergunta, eu estou aqui com o nosso querido WhatsApp, não, nosso querido celularzinho, que eu não largo de jeito nenhum, 98200-3223. Está aí na tela, na parte de baixo da tela, para você anotar e fazer a sua pergunta. Vou repetir, 98200-3223. Eu só peço uma coisa a você, que coloque o seu nome
né? Muita gente manda mensagem e esquece de colocar o nome. Então não esqueça de colocar o seu nome e onde você mora para a gente poder identificar. E você pode também assistir esse programa através dos nossos canais no YouTube. Eu digo nossos por quê? Porque existe uma parceria entre a TV Assembleia, né, que era a Lego, e o presidente Bruno falou, vamos chamar de TV Assembleia Legislativa. Então tá, tem o nosso canal da TV Assembleia Legislativa no YouTube, que é @TV Assembleia Goiás, e também tem o da TV Brasil Central, que é @TV Brasil Central, tudo junto. As duas emissoras, repito, sempre tem uma parceria de troca de conteúdo, de troca de profissionais. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio da TV Assembleia, mas fazendo um programa também no mesmo horário, em link com a TV Brasil Central. Então, existe essa troca também de parcerias, né? São parcerias importantes. Parcerias. E eu acho que tanto a TV Brasil Central como a TV Alego deram um salto de alto nível de produção, de estrutura, de profissionais, até mesmo de audiência nessa parceria. Eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Que não é pouca, né? Não é pouca. E eu acho ainda que a gente está muito longe ainda do que nós vamos alcançar. Pela fala do presidente Bruno, que é um presidente extremamente inovador, e ele está com muito entusiasmo em relação a essa parceria, ao Júnior, que hoje comanda a TV Brasil Central. Eu acho que os dois se deram uma energia muito forte. Verdade. De fazer uma comunicação importante, uma comunicação sem nenhuma tendência, uma comunicação real, de mostrar como o Goiás está vivendo, como a Assembleia está trabalhando. Então, acho que dentro de vários aspectos, né, seja no esporte, seja na cultura, seja no jornalismo, um jornalismo profissional, um jornalismo sem tendência. Eu acho que imparcial. Eu acho que isso é o mais importante. Que bom que o senhor reconhece isso tudo, eu fico muito feliz mesmo, né? E os deputados também reconhecem isso. Pena que alguns deputados, e evidentemente que eu não vou citar nome, eles são avessos, né? Por exemplo, a entrevistas, né? Muitos deles não gostam, é uma coisa que a gente tem que respeitar. Mas é um espaço que está aberto a todos os 41 deputados para virem aqui nesse programa, para irem também em outros programas que a gente tem, e o presidente Bruno tem trazido muita gente experiente nessa área, né? Está aqui o Jordevar Rosa fazendo um programa pela manhã, está aqui o Túlio Isaac fazendo um programa de esporte também pela manhã, mas que poderia o Túlio também fazer tranquilamente um programa de entrevistas, um programa até mais pesado, um pouco pesado, eu digo, falar de casos policiais. O Túlio dá show nisso. Sem dúvida. O Túlio tem um improviso grande. E eu tive a oportunidade de ser parlamentar com o Túlio, se não me engano, 2 mandatos. O Túlio é um gênio da intelectualidade, o raciocínio desses parlamentares, que eu tenho 4 mandatos como deputado estadual. Então, nós estamos falando em quase 15 anos, vou entrar 16 anos no fim do meu mandato. O Túlio é o que tinha mais raciocínio rápido. Ele tem. Ele é muito rápido. A inteligência do Túlio ela é uma coisa espetacular. E com certeza, nos ideais, nos programas que ele teve, na postura dele, eu não tenho dúvida que o Túlio teria um sucesso enorme nessa atuação em especial de fazer esses programas. Ele dá show nas transmissões esportivas, né? Não, ele Quem é muito tem bom. essa vocação faz qualquer coisa. Narrador esportivo que não, tem que ser eu via rápido, narrando né? os gols do Vila Nova, da emoção em dobro. do Vila. meu Vila. Seu Vila. Tá bom. Lembrando, tem muita gente, né? Eu vou citando aqui aos poucos, mas aproveito para fazer o convite para eles virem aqui no programa também. Tem mais uma que ainda não estreou e também é resultado dessa parceria da TV Brasil Central com a TV Assembleia, que vai estrear nos próximos dias, que é uma menina que tem grande experiência também, tem um grande público, que é a Mariana Martins. Sim. Está aqui com a gente também. Bacana. Agora, Paulo, assim, eu queria que o telespectador entendesse, muitas vezes, quando o parlamentar não gosta de dar entrevista, não gosta de participar do programa, é porque normalmente são parlamentares do primeiro mandato. Isso, normalmente. É verdade. E esse parlamentar tem uma sua simplicidade, ele tem, no interior, normalmente ele não tem a TV como referência para os programas de rádio, mas assim, tem muita gente já se soltando. Até mesmo eu fiz isso
no primeiro ano de mandato deles. Fala um pouco, quando eu estava presidindo na Comissão de Constituição e Justiça, ou quando eu estava na presidência, presidindo a casa em substituição ao Bruno, eu sempre pedia que esses parlamentares até mesmo subissem na tribuna para poder se soltarem. Isso vai aos poucos, porque o mundo deles também é um mundo diferente do que a gente está aqui. Então não é porque má vontade ou porque... É porque existe também uma inibição. Não é porque ele é deputado ou deputada que ele tem a desinibição, que ele tem a timidez dele não funcione. Faz parte também. Eu, a primeira vez que subi na tribuna, eu tremia mais que vara de bambu. Nossa Senhora, mas como foi difícil. Que é isso? Mas acostumou, né? Acostumou. E olha que eu fui secretário de esportes, era do Serra Dourada, e eu acho que não teve ninguém que mais deu entrevista do que eu dei nesse período. Que era um momento que a imprensa estava toda, o Serra Dourada estava no auge, a gente fazendo muita coisa. Então, vai devagar com a turma também, porque eles vão estar encaixando. Eu fui devagar. Eu reconheço o direito deles, eu reconheço. Isso agradeço até porque o senhor acabou de ilustrar o que eu queria dizer, que eu disse, mas acho que disse pela metade, mas eu assino embaixo de tudo isso que o senhor disse. São deputados que estão acabando de chegar na casa, embora já tenham um ano, mas ainda estão se ambientando, ainda estão se posicionando. Mas isso é bom demais, o espaço está aberto para todos eles. Vamos lá? Vamos lá. Vamos pegar fogo. Então tá, vamos rodar a vinheta? A gente não rodou a vinheta, né? Vamos embora? Para ilustrar que nós estamos no ar com o programa Boa Noite, Goiás. Muito bem, já estamos voltando. A voz não voltou ainda de vez, mas vou tentar. Está aqui o Thales Barreto, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual pelo partido União Brasil. Falar da casa, né, que a gente sempre fala muito da casa, e essa tarde os senhores deputados se reuniram para costumeiramente deliberarem sobre projetos de lei de autoria dos senhores parlamentares e também do Estado. Destaque para aprovação do programa Lixo Zero? Perfeito. Isso? Vamos conferir Perfeito. então. No pequeno expediente, o deputado Lincoln TJ falou do trabalho das forças de segurança. Nós conseguimos elevar todos os índices e indicadores no estado de Goiás que trabalham e que tratam a respeito da segurança pública. Assalto à residência, assalto à mão armada, latrocínio, crimes contra as mulheres. Se hoje o nosso estado está no pódio da segurança pública, deve-se aos nossos bombeiros militares, policiais civis e à nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. Gugu Nader abordou a prisão de empresário pela polícia. Está preso aqui em Goiânia e foi divulgado pelos jornais de credibilidade do Estado a prisão de um empresário chamado José Renato, da Eletro Radiante. Já o deputado Virmondes Cruvinel tratou de empreendedorismo e defesa das mulheres. Temos a Lei 21607 de 2022, que fala da política estadual de fomento ao futebol feminino. Nós temos visto a revelação do futebol brasileiro nesse sentido e resgatando esse compromisso também aqui para o estado de Goiás. Temos a Lei 21515 de 2022, também de nossa autoria, que trata de uma pauta que aqui defendemos, que é o empreendedorismo feminino. Na ordem do dia, os parlamentares aprovaram várias matérias. Destaque para a política estadual de turismo, com a transformação da Goiastur em sociedade de economia mista. Os deputados Amaury Ribeiro e Bia de Lima debateram sobre o ensino na zona rural. Em entrevista coletiva, o líder do governo, deputado Thales Barreto, comentou a aprovação do projeto Lixo Zero. É uma forma que o governo está buscando, nós estamos buscando através de várias reivindicações desses próprios municípios, para que, se aderirem ao Lixão Zero, os municípios vão ter 100% de desconto nas suas multas. E da chegada à casa do programa Refis. Tá bem, vou falar primeiro do lixo, questão do lixo. Explica mais para a gente, deputado, o que é, afinal. Na realidade, esse projeto foi uma discussão que eu tive com a Associação Goiana dos Municípios, a Federação Goiana dos Municípios. Os municípios, nós temos grande parte dos municípios pequenos que não têm condições, não tiveram condições de montar um aterro sanitário anteriormente e estão em dificuldade muito grande.
É muito difícil, o Paulo, um prefeito que acaba de tomar posse, de repente ele é notificado pelo MP em virtude do anterior não ter tido condições financeiras mesmo de montar um aterro. Um aterro é muito caro. Então, Mas o que criou-se? Os consórcios, né? O que criou-se? Os consórcios. Nós temos vários consórcios. Eu acho que houve um avanço por parte deles. Em momento algum, a lei é para poder beneficiar o infrator. Não. Eu vi algumas matérias me criticando em relação a isso, mas é porque nós estamos chegando num momento que a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMAD, através da Andréa Vulcanes, ela está mostrando que ela está buscando esse projeto, que é o projeto Lixo Zero. Então, vai ter que ter uma adequação para isso. E isso a gente tem que fazer essa adequação no contexto geral. O que é esse contexto geral? Separação do lixo. Você sabia que grande parte do lixo que hoje Goiânia busca dentro dos condomínios, que eles são separados da seleta coletiva, na hora que chega no caminhão, junta tudo? Então é muito difícil. Então, assim, a gente tem que preparar a comunidade goianiense e goiana para que a gente possa estar dentro desse trabalho, fazer uma forma cultural de separação, de busca de fazer desse material do lixo condições de que amanhã a gente tenha menos trabalho. Ou seja, não jogar no lixão. O lixão é um atraso que existe, mas a Secretaria está buscando de todas as formas de poder realmente fazer essa solução e deixar Goiás, através dessa medida que a Vulcanes está fazendo de lixão zero, de nós zerarmos os lixões que estão em atividade. Apesar que muitos nem estão em atividade, porque já começou uma coleta de alguns municípios, por exemplo, o município de Nerópolis. Ele pega todo o seu lixo e manda para Guapó, que tem aquele lixão particular. Aí ele faz a separação da coleta seletiva no próprio município. Então estão buscando os municípios de todo o mecanismo. Agora, municípios muito pequenos, eles não têm dinheiro, não têm situação para poder fazer um aterro. E os lixões estão lá. E agora, com o lixão zero, a Secretaria está buscando uma forma de financiamento. Propus até nós fazermos uma audiência pública específica disso, junto com o Ministério Público, junto com os bancos, junto com alguém que possa, com o governo de Goiás, Goiás Fomento, a própria Retomada está fazendo um trabalho excepcional em relação a isso. O César buscou alternativas muito importantes de poder preparar a separação do lixo nessa coleta seletiva. Ou chega, você preparar as pessoas que possam amanhã fazer essa separação. Agora, tudo isso tem custo. Agora, punir os municípios e prefeitos que não eram nem prefeitos na época, eu também acho que não é justo. Já tem muitos outros problemas. E ter essa punição em relação a eles, realmente eu acho que é um momento da gente exigir deles para que eles possam, de uma forma incisiva, eliminar esses lixões, para que nós tenhamos condições de ter um estado sem lixão e com os aterros podendo, dentro dos consórcios e as cidades maiores, poderem fazer seus aterros sanitários. Deputado, qual é o prazo, digamos assim, que o senhor vê como ideal esse ano para que isso aconteça? Esse ano. Essa ideia dos aterros sanitários, ela é antiga. Houve um prazo para adaptação das cidades a ele, mas só que a cidade sempre alegando problemas, esse prazo foi adiado mais uma vez, mais outra. Paulo, como resolver isso? Paulo, a conta não fecha. O município não fecha, a realidade é essa. Se não tiver um apoio do governo federal, se não tiver um apoio do governo estadual, e se não tiver um trabalho cultural específico em relação a isso, essa conta não vai fechar. Por exemplo, eu estive na Europa, em especial em Portugal, fazendo algumas visitas em relação aos aterros sanitários que existem lá. Lá hoje eles criaram consórcios importantes em várias regiões. Eu não visitei mais ou menos, eu devo ter visitado uns 6 aterros sanitários. A produção de chorume é uma coisa formidável. Qualquer rio que tiver, destrói. Lá eles têm um equipamento que, como fosse um contêiner, você entra com chorume e sai água limpa. E esse material que fica dentro dos canos, onde eles trabalham, jogam novamente no aterro, mas pelo menos tem água limpa, eu não falo para beber, mas para lavar, para mexer, manter a estrutura do próprio consórcio e do próprio estabelecimento deles. Agora, o que eu vejo, Paulo, lá é uma coisa que ainda culturalmente nós não damos conta de assimilar. Na realidade, lá tem uma taxa do lixo.
só resolveu quando essa taxa do lixo que venha na Saneago ou venha em outro estabelecimento, ou o governo federal e estadual banque isso, os municípios não vão dar conta de poder zerar seus lixões. Tá, eles vão ter que buscar alternativas, e é isso que André Vulcano está querendo. O senhor disse, se os estados e a União não fizerem alguma coisa, vai continuar a situação do mesmo jeito, ou pior, né? Porque os lixões só vão aumentando. Agora, esse condicional, a partícula C, é preocupante. O senhor tem expectativa de que esse C possa realmente ser daqui a um ano? Eu tenho convicção que o trabalho que André Vulcano está fazendo, a busca de alternativas que estão sendo feitas, ela vem para poder tentar encerrar isso. Nós temos alguns estados que já evoluíram em cima da ideia dela, por exemplo, Pernambuco diminuiu bastante em relação aos seus lixões, em cima de aterros sanitários. Nós temos, por exemplo, um consórcio que ele é coordenado pelo primeiro cavaleiro de Buritinópolis. Lá são, se eu não me engano, 22 municípios. É o João. Então eu tive com ele. O que é primeiro cavaleiro? Porque ele é esposo da prefeita. Olha só. Da Ana Paula, que é de Buritinópolis, já tem uma área comprada. É o primeiro cavaleiro, Então ele já foi prefeito também, ele tem muita experiência. Já o consórcio deles do Nordeste está bem encaminhado, mas para você pegar, e já tem uma área específica para poder fazer o aterro. Agora, para você fazer o transbordo em relação ao material que possa ser jogado dentro do aterro sanitário, isso tem custo. Você não pode pegar, por exemplo, você tem que ter um caminhão específico. Isso. Você tem que juntar. Você não consegue fazer um aterro para Buritinópolis, não justifica. Não é impossível. Então, esse aterro vem dentro de cima dos consórcios. Agora, eu vejo a Andréa muito preparada para isso. Eu acho que agora, em cima da ideia que ela está colocando, em cima das multas que são dessas grandes mineradoras, que a própria SEMAD possui, reverter isso para os aterros sanitários que estão sendo produzidos em Goiás e aterros públicos dentro do consórcio, e não aterros privados, como já disse, como que eu te falei aqui da cidade de Guapó. Tá bem, vamos lá. Eu quero registrar participações de telespectadores, e tem um telespectador aqui que é o Charles. Com T-C-H, Charles, lá de Lagoa Formosa, Minas Gerais. Tudo bem, Charles? Obrigado pela audiência, porque está assistindo certamente pelo YouTube, né? TV Brasil Central, @TV Brasil Central, ou então @TV Assembleia Goiás. Você pode assistir onde você quiser. Ele fala aqui sobre política. Não é bem o tema de hoje, Charles, mas eu vou registrar a sua opinião. Ele diz o seguinte: a direita... Aí a gente entra um pouco na política. Vamos e voltamos, tá bem? Tá bom, tá bom. A direita deveria rever os seus discursos. Na Lava Jato, por exemplo, tinha mais políticos do PP denunciados e a direita não falava. Bolsonaro fala tanto em nome de Deus, mas tem como sua paixão o brilhante Ustra, o torturador. Fala da família, mas foi casado por diversas vezes. Seus filhos são todos metidos em confusão, falcatruas. Desse jeito fica difícil acreditar na direita. Isso é de direita? Sou de direita, centro-direita. Eu iniciei minha vida política no Partido da Frente Liberal. Nós tínhamos o Instituto Friedrich Naumer, que era uma referência em cima das palestras que a gente dava no Estado e fora do Estado. E vejo essa liberdade importante que a direita possui, né? A gente, quem produz... Eu fui empresário, Paulo, durante 20 anos no mercado calçadista. Eu tive fábrica, tive várias lojas em Goiânia e Brasília. E sei que a importância de a gente ter um comércio livre, a vontade de trabalhar e ter resultados em cima do nosso trabalho, ter lucro. Eu tenho essa visão, sou a favor da família, eu torço. A família é o maior berço, o mais importante patrimônio que nós temos, entendeu? Então, assim, eu vejo que, não quero falar que a esquerda não seja, não, mas, assim, minha criação, minha formação... Mas o Charles aqui fala isso, que ele critica o fato de Bolsonaro falar de família, mas já ter se casado várias vezes. Ele tem razão? Não, concordo com ele, não. O direito de casar, separar também é do próprio Bolsonaro, não quer dizer que ele não valoriza a família por isso. Tanto é que ele é muito próximo dos filhos. Se você falar, você perguntar para mim em relação aos filhos do Bolsonaro, eu tenho também algumas ponderações, mas ele é muito próximo dos filhos. Os filhos convivem com ele, eles são uma família
apesar que as esposas que ele teve, mas a família dele é uma referência na vida dele. Eu não tenho dúvida disso. As esposas nem tanto, né? Nem tanto, mas os filhos são. Tá bem, vamos lá. Vamos lá. Para você participar do programa, nosso WhatsApp é à sua disposição, 62 DDD, caso você esteja em algum outro local, 98200 3223. 98200 3223. Eu estou querendo falar muito sobre política, o deputado também. Então, se você quiser falar sobre política, pode fazer como o Charles fez. Antes, vamos falar de um assunto que é de interesse da população, porque são programas que estão entregando casas a custo zero aqui no estado de Goiás. Hoje, por exemplo, através da AGEAB, Agência Goiana de Habitação, o governo do estado entregou mais 50 casas a custo zero na cidade de Palmeiras de Goiás. Nós vamos lá conferir. Estava difícil para Caroline pagar R$ 430 de aluguel. O alívio chegou quando ela foi beneficiada com a casa própria por meio do governo de Goiás. É um sentimento maravilhoso, único, ter a nossa casa, né, que é um sonho para todo mundo, ainda mais para quem tem filhos. Acredito que vai ajudar bastante, muito, vai mudar a vida da gente. O programa para ter onde morar casas a custo zero atende municípios que estão mais distantes dos grandes centros. 50 famílias de Palmeiras de Goiás estão sendo beneficiadas com a casa própria. Era um sonho das famílias, muito aguardado, ao qual nós temos mais de 9.150 casas que estão contratadas, estão em obras ou estão em fase de contratação, para que a gente possa realmente fazer história. Nenhum governo na história de Goiás investiu tanto nos municípios do interior do estado como o governo Ronaldo Caiado. Para conseguir entregar as casas, a Prefeitura de Palmeiras de Goiás contou com o apoio do governo estadual. É uma parceria que tem trazido grandes resultados. Palmeiras estará completando agora dia 6 de julho, 119 anos. E essa parceria tem trazido melhor qualidade de vida para a população. Outras famílias também comemoram a conquista da casa própria. Agora vai ser tudo diferente, né? É R$ 600 a menos de aluguel. Já tem 16 anos que eu moro em Palmeiras, toda a vida eu paguei aluguel. E agora Deus fez aí tudo novo. A realidade é onde era pagar aluguel, sofrendo, casa ruim, e agora eu tenho minha casinha nova imobiliada. 1.078 casas já foram entregues desde a criação do programa. O governador Ronaldo Caiado ressalta que a meta é entregar cerca de 6.000 moradias. Nós temos uma programação para entregar as 6.000 casas que nós já iniciamos e um contrato ainda de mais 4.000 casas, que aí eu já vou deixar essa reta final aí para o Daniel Vilela conseguir entregar no final de 2026. Muito bem, né? Não foi um fantasma que você viu passando na sua televisão, não foi o nosso querido Elvis. Aqui tem Elvis, que é nosso câmera excelente e que ajuda a gente também a vir trazer uma aguinha gelada aqui para o deputado Tales. Sabe, é bom, porque em casa as pessoas devem ter... Que é isso que aconteceu? É isso, só isso. Coisa simples. Melhor falar do que esconder, não é? Deputado Tales, sobre a questão das casas, como é que o senhor vê esse programa? Foram Paulo, 50 casas, mas outras virão. Paulo, primeiramente, assim, já entrando no assunto político, depois eu encaixo nesse assunto seu. Fique à vontade. Para mim, eu que convivi com o doutor Ronaldo 14 anos, desde 94, que eu fui o coordenador da campanha dele de governador pelo Partido da Frente Liberal, o PFL, eu convivi muito com ele em praticamente todos os municípios naquele período. Perdemos a eleição de governo e tivemos outras eleições importantes, onde ele virou deputado federal por 5 vezes. O doutor Ronaldo sempre foi um homem muito correto. O senhor quer dizer com isso que o senhor conhece bem ele? Eu conheço bem ele. Sim. O doutor Ronaldo sempre foi um homem muito correto em suas ações. Foi um homem que eu saí pela porta da frente do partido, um homem que tem uma visão forte de estrutura de governo e de mundo. Hoje ele é casado com uma mulher extremamente dinâmica, que é a dona Gracinha. Sim. A Gracinha também tem um lado social extremamente forte. E o doutor Ronaldo criou a experiência dele como
como parlamentar, muito forte, criou um símbolo muito forte. Foi senador, foi depois o governador, e aí ele até fala, o pai dele chamava a atenção dele, filho, você começou de trás para frente, que ele tinha sido candidato em 89, para presidente da República, depois candidato a governador. E a gente liderava as pesquisas todas. E eu acho que isso deu um amadurecimento muito forte no governador, do Dr. Ronaldo. A experiência no Senado, a credibilidade que criou. E eu, tendo a oportunidade agora no meu 4º mandato de ser líder do governo, e líder de um governo sério, um governo comprometido com os goianos, um governo prometido com as pessoas, um governo prometido no bem-estar das pessoas, na saúde das pessoas, na educação das pessoas, na segurança pública das pessoas e também na infraestrutura. Essas casas, por exemplo, o Dr. Ronaldo não inventa, não cria números, não faz fantasia. Ele está entregando casas a custo zero, bancadas pelo governo do Estado. Isso é muito importante. Totalmente pelo governo do Estado. Tem uma parceria com o governo federal, eu não sei todas, porque são programas distintos, eu não posso te afirmar isso, mas aquelas pessoas que estão sendo sorteadas, que o programa mostrou agora, sabe quanto que elas vão pagar pela casa? Nada. É um patrimônio que elas vão ter. Então, a gente vê um governo que ajuda as pessoas que estão em vulnerabilidade a ter o seu aluguel social. Quem está no CAD único tem várias ações importantes de ajudar. Hoje, eu estava falando, Paulo, conversando com a professora Fátima, nós temos... Fátima Gavioli. Nós temos 26 mil... Só para contextualizar, secretária de Educação. Secretária de Educação. Sim. Nós temos 26 mil alunos no ensino fundamental 1 e 2, que seria de responsabilidade do município de Goiânia. 26 mil alunos que hoje o governo busca e atende de uma forma incisiva, não só dando educação, mas mochila, uniforme, tênis, dando credibilidade e dando forma para que esses alunos tenham qualidade de ensino. Então, quando você vê isso e vê uma matéria dessa, é uma matéria que nos orgulha muito de entregar às pessoas que mais precisam de uma moradia própria. Dr. Ronaldo teve um amadurecimento muito forte em relação a essa construção e de enxergamento de quem precisa. Hoje, as classes que mais precisam do poder público são as que têm satisfação extrema da atuação do governador, da OVG, nos seus programas sociais, na atuação da Gracinha, na educação, na infraestrutura. Então, quando a gente faz parte de um governo e representa esse governo aqui na Assembleia Legislativa, para mim é um orgulho muito grande. Entregar casas, moradias. A GEAB faz um trabalho extremamente bacana. Os conselhos tutelares vão começar a ser entregues agora. São os conselhos tutelares dos municípios, onde a GEAB vai fazer a construção da sede dos conselhos. Então, a GEAB hoje, através do Alexandre Baldi, que é uma pessoa que tem muita experiência e foi ministro das cidades, foi ministro de infraestrutura, secretário estadual de São Paulo, da infraestrutura do governo do transporte. Então ele tem uma experiência muito grande, busca alternativas importantes para o governo, para que o governo possa também, através do comando do Dr. Ronaldo, possamos ter hoje um Estado que está mudando a vida das pessoas. Legal. Está melhorando a vida Já das que pessoas. só falando em programas sociais, uma pergunta aqui que vem oportuna em relação a isso. Deixa eu ver aqui, muita gente mandando mensagem. O Ricardo Marques, ele não colocou o nome dele, eu tive que ir lá no perfil dele para ver o nome dele, mas está aqui o registro. Coloque seu nome quando você for mandar a sua pergunta. Meu nome é fulano de tal, não precisa nem pôr meu nome, não, só escreve Ricardo, mora em tal bairro, pronto, ou em tal cidade do interior que seja, ou de fora, né? Como aconteceu agora há pouco com o Charles, que mandou mensagem lá de Minas. Mas o Ricardo disse o seguinte: gostaria de parabenizar o deputado Tales pelo belíssimo trabalho. Gostaria de perguntar, Goiás hoje é referência em programas sociais. Na sua opinião, deputado, qual seria o programa social goiano que deveria ser nacional? O Ricardo já tem programa que é daqui de Goiânia e que Lula já adotou, né? Por sinal, hoje na educação,
Hoje, os R$112 que o ensino médio, agora a 9ª série, está recebendo, o governo federal está copiando essa atuação do governador Ronaldo Caiado. Com o nome de pé de meia. É pé de meia, porque na realidade a evasão sumiu, as notas melhoraram, porque elas viram que isso tem uma importância na vida das pessoas. E vou te dar um dado, esse cartão que os jovens do ensino médio e 9ª série recebem, esse cartão, sabe o que ele é gasto, Paulo Bérix? Em supermercado, em alimentação. Então, quer dizer, estão ajudando a completar a renda. Você sabe agora, no novo programa, que o governo federal também vai botar as pessoas no CAD único e fazer imitação do programa do governador Ronaldo? Nas escolas de tempo integral, que é onde o filho, ainda mais no ensino médio, que ali você tem entre 16, 17, 15, 16, 17 anos, eles muitas vezes ajudam a família no interior, por exemplo, seja numa confecção, numa corte de linha, seja no supermercado, que é onde que trabalha, seja em qualquer atividade, eles vão receber agora, nos cálculos, R$400. 400. E eu tenho convicção que esse recurso dessas famílias que estão com os filhos, que amanhã vão ter uma rentabilidade muito maior em termos do seu futuro, porque eles estão no ensino de tempo integral, para poder contribuir na renda familiar. Esse recurso, que eu não vou falar que é muito, mas é muito importante, desses 112 que eles recebem, vai para casa, vai para ajudar na alimentação. Então, a gente vê que é um programa importantíssimo, mas hoje Goiás é referência, o aluguel social é uma referência. Você tem programas Mães de Goiás, que é outra situação extremamente importante para as pessoas que precisam do poder público. E sinto, por exemplo, nós temos hoje a retomada, conduzida de uma forma espetacular por um grande amigo meu, que é o César. Eu represento os municípios do Vale de São Patrício, da região de confecções. Vamos pegar Taquaral, Taguari, Itaguaru, Itapuranga e Séries. Olha, tem uma pergunta de Séries. Então aqui. tá, e Séries. Eu arrumei a máquina para esses municípios, aquela máquina de confecção que faz o corte para as confecções. É uma máquina da Cotego, que é comandada pela Retomada, aonde as empresas de confecções, elas levam o material de uma forma digital, através de um software, elas fazem todo o corte, e só nesse corte digital, eletrônico, eles ganham, se fosse na tesoura, eles ganham em torno de 10% a 13% no material, ou seja, no tecido. Além de ter uma qualidade melhor, um perfil melhor, um estudo melhor, e essas máquinas estão trabalhando praticamente até noturno. A de Itaguari, que eu levei a penúltimo, né, porque a última foi Cidade de Séries, que eu levei para lá, foi uma reivindicação do prefeito Edmar também, e para mim eu acho que e está ensinando, a pessoa que quer trabalhar, ela vai ter condições amanhã até de ganhar uma máquina de costura, olha só, a Retomada está fazendo isso, então não adianta só dar, mas ensinar a pescar também é importante, é um velho ditado. Então o que está buscando o governo? Eu não estou só beneficiando as pessoas que precisam do poder público, eu também estou dando oportunidade para quem quiser trabalhar, quem quiser aprender, quem quiser, e nós temos parceiros importantes, SESC, Senai, FIEG, FEComércio, parceiros importantíssimos que estão ajudando a qualificar a mão de obra, que um grande problema que nós temos é qualificação. Tá bem, vamos dar uma corridinha agora? Vamos. Mesmo que a voz não ajude, tá. Mas vamos correr porque eu tenho alguns GTs para chamar e tem a participação do telespectador também. O Luiz Cláudio está assistindo o programa lá em Séries, né, que é sua base eleitoral, né? Também. Tá. Ele parabeniza o senhor por ocupar agora a liderança do governo na Assembleia Legislativa. E ele faz uma pergunta, e a gente já entra, já que o senhor está falando em Caiado, ele pergunta como é que o senhor vê a inserção do governador Ronaldo Caiado no cenário nacional como pré-candidato a presidente em 2026. Eu acho que vejo o Ronaldo fez um grande governo nesses 4 primeiros anos, agora fez no 5º ano um governo excepcional, hoje o governo de Goiás tem dinheiro em caixa, segurança pública é referência no Brasil, educação primeiro do IDEB, a saúde descentralizada. O Luiz Cláudio é de Séries, ele sabe que qualquer coisa que tiver, antigamente tinha que vir para Goiânia. Hoje Séries é um polo de referência de medicina
privada e não pública. Mas ele tem Uruaçu, se ele quiser em Uruaçu, nós temos um hospital extremamente estruturado na cidade de Uruaçu com profissionais de alto nível. Então, essa descentralização da saúde foi muito forte. A infraestrutura de Goiás foi anunciado terça-feira passada, há uma semana atrás, ao secretário Lucas, que também é um campeão. Goiás vai ter 2.500 quilômetros de reconstrução, fora as pontes de concreto que o governo está oferecendo para os municípios. Então, essas transformações fazem e transformam o Goiás. E o Ronaldo focou numa meta que eu acho muito importante, que é a meta do combate ao crime organizado. Em Goiás, hoje, iniciou-se dentro dos presídios, iniciou-se dentro da atuação da Polícia Civil de investigação, da atuação da Polícia Militar, da Polícia Técnico-Científica. Hoje houve uma evolução muito forte. E a bandeira que o doutor Ronaldo criou dentro de Goiás, hoje ele espalhou para os outros 26 estados da federação, mais o DF. E o que acontece? Goiás hoje, na hora que você chega em qualquer lugar no Brasil, fala, o que o Ronaldo fez? O que o Caiado fez? O que ele conseguiu diminuir de uma forma tão incisiva nos índices de criminalidade do Estado? Qual foi a atuação? Gestão, seriedade, honestidade, pulso firme e a experiência de muitos anos como parlamentar e saber aonde se mexe. E não tem medo, tem coragem. Hoje, por exemplo, a gente vê a bandeira que vai ser utilizada é combate ao crime organizado, que infelizmente está estabelecido em grande parte do país. Acho que só com essa bandeira ele conseguiria, primeiro, ser ungido pelo partido dele e do senhor também, que é a União Brasil. Eu acho que essa mudança que houve no União Brasil agora com o Rueda assumindo o comando foi bom para Caiado? Lógico que foi bom. Paulo, essa turma que está lá, comandada também pela CM Neto, é a turma nossa do PFL antigo. Existe uma história, isso não foi criado do dia para a noite. Não é um partido de gaveta, não é um partido que do nada aconteceu e juntou deputados. Não, essa é uma história do Partido da Frente Liberal, posteriormente foi o DEM, agora a União Brasil. Esse partido tem uma história, ele tem linha, tem postura. As pessoas que estão lá, eles têm uma história de vida pública juntos. Nós nem estamos falando, sempre foi assim. Nós estamos falando porque... A bem da verdade, nem sempre foi assim. Mas o PFL sim. O PFL era visto como um partido, um apêndice de qualquer que fosse o governo. Eu discordo. Discorda? Tanto é que eu discordo de você que quem ia ser presidente da República bem encaminhado, que tinha trâmite no Congresso, era o filho da CM, Antônio Carlos Magalhães. Filho do Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães. O Luiz tinha tudo para ser presidente da República se ele não falece. Ele era consenso, tanto da esquerda como da direita. E o partido já era muito forte. Mas eu digo lá para trás um pouco ainda. Mais para trás ainda. Aí você está... Eu não dou conta disso. Você não tinha nascido ainda. O Partido da Frente Liberal, eu não estou falando de Arena, de MDB, eu estou falando do PFL, né? Vamos lá. Mas vamos lá. Caiado terá um longo... A voz parece que está indo embora de vez. Prepare-se aí, Juliana. Eu já deixei a Juliana aqui preparada, porque se a voz não sair, a Juliana me socorre aqui e vai fazer um belíssimo programa. Mas vamos lá. Caiado vai ter que percorrer um longo caminho. Primeiro passando pelo partido, pela União Brasil. Consta que ele teria tentado uma filiação ao PL, coisa que pode ser inviabilizada por vários fatores, mas para encurtar a conversa, ele vai ter que convencer, no mínimo, o Bolsonaro, que, ao que consta também, é o grande líder do PL, é ele que manda no PL. Mas ontem, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, teve uma feira agropecuária em que Caiado esteve presente. Bolsonaro também estava. Bolsonaro também estava presente. Como é que vai ser essa disputa pela bênção de Caiado? Porque, aliás, pela bênção de Bolsonaro. Porque, queira ou não, Bolsonaro perdeu a eleição, mas ele deixou uma imensa fatia do eleitorado brasileiro à espera de um sucessor dele. Caiado vai conseguir se fazer sucessor de Bolsonaro, na sua opinião? Paulo, eu tenho uma visão... Sim, desculpa, faltou incluir nessa história o Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, que também estava nesse evento. Eu vi algumas coisas do evento,
o doutor Ronaldo foi um palestrante. Eu só sinto que quando você tem metas, você tem foco, você vai lutar por que você acredita. O doutor Ronaldo, com a sua experiência parlamentar, que é imensa, com a sua experiência no executivo, que muitos não acreditavam, ele deu um show, usou seu prestígio para botar Goiás hoje, como nunca teve recurso igual tem hoje dentro do Tesouro Estadual. Hoje Goiás está equilibrado as suas contas. Goiás hoje, em termos de repasse de duodécimo, repasse, seja para o Tribunal de Justiça, MP, Assembleia, repasse para os municípios. Além do atrasado, ele pagou, por exemplo, o transporte escolar, que tinha vários meses atrasado. Aí o repasse à saúde, que tinha vários meses atrasado, botou tudo no atraso um dia. Doutor Ronaldo, a bolsa da UVG, que estava atrasada, se eu não me engano, quase 15, 16 meses, todas liquidadas, todas acertadas, e o atual também. Então, assim, ele conseguiu fazer um modelo de gestão em cima da sua linha, da sua credibilidade, da sua honestidade, do seu caráter, juntamente com a dona Gracinha e toda a equipe de governo, fazer um Estado organizado. Ele, evidentemente, politicamente, ele tem que saber construir o que é o sentimento da sociedade brasileira. Ele está andando para isso. Ontem ele esteve no Rio Grande do Sul, ontem ele esteve no Nordeste, ele está tentando buscar, e ele está fazendo a parte que ele vê que ele dá conta de fazer, de mostrar para o Brasil o que ele fez em Goiás, que poderia ser feito no Brasil. Independente, na minha visão, aí é uma visão minha do deputado Thales Barreto, ele tem que buscar mostrar para o Brasil quem que é Ronaldo Canhado. Qual que é a sua postura, qual que é a sua linha, o que ele acredita. Ele está se mostrando agora. Ele está buscando se mostrar. Dá tempo de ele se mostrar antes dessa eleição de 2026? O perfil do eleitorado do Dr. Ronaldo é um perfil próximo do centro-direita. É o perfil dele, sempre foi. O agronegócio sempre foi a grande bandeira dele. Dele é o perfil de Bolsonaro ou tem diferença? Não do extremismo, mas sim daqueles do conservadorismo, das famílias mais tradicionais, do segmento do agro. Ronaldo hoje está buscando de todas as formas mostrar para o Brasil que o Brasil tem jeito, que o Brasil pode melhorar, que o Brasil precisa urgentemente acabar com essas facções criminosas. Hoje as facções criminosas estão praticamente em todos os lugares do Brasil. E isso tem que ser combatido. Estão em Goiás? Você não tem a dúvida. Estão fugindo, mas existem. Mandam em quê aqui em Goiás? Eu não vou falar que mandam em alguma coisa, mas o sistema é muito custoso. A facção não se instala onde ela não manda. Mas nós sabemos que ela sempre esteve presente, está aqui, e acho que ela está dentro da política, ela está dentro do judiciário, ela está dentro... Esses grupos bancam pessoas para poderem assumir e entrarem dentro do serviço público. Então, as facções criminosas elas estão inseridas e têm que ser combatidas. El Salvador foi um exemplo disso. O atual presidente El Salvador quase não ganha a eleição, a primeira dele, a segunda ganhou com 90% fazendo combate em relação ao crime organizado. Agora, tem que saber onde que eles estão. Não adianta combater quem está embaixo, tem que combater quem está em cima. E vejo que são poucos homens que teriam essa coragem, e vejo no doutor Ronaldo essa coragem de fazer o combate do crime organizado. Tá bem, isso foram das viagens que Caiado tem feito, e ontem ele esteve em Brasília para conversar com empresários sobre um assunto que se arrasta há décadas, que é a reforma tributária, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso, mas que ainda precisa ser regulamentada. E esse é o grande perigo, a regulamentação da reforma tributária, em que ela efetivamente vai prejudicar os estados. Os empresários acreditam que Goiás saiu prejudicado com essas mudanças e temem também que haja uma queda nos investimentos. Não. Vamos conferir.
No escritório da Adial Brasil, em Brasília, o governador Ronaldo Caiado esteve conversando com vários empresários sobre os resultados negativos da reforma tributária, aprovada pelo governo federal no ano passado. Os empresários já trouxeram um cenário negativo para 2024. Nós temos aí uma redução nos incentivos fiscais das empresas ao redor de 43,25%. É uma proporção gigantesca. Nós tínhamos um aceno do governo e do Congresso que até 2032 os incentivos seriam mantidos e na prática não está acontecendo isso. O Estado dá um benefício para atrair investimento, para gerar emprego e 43% desse valor é levado embora pelo governo federal. Ou as empresas acabam com os investimentos imediatamente, porque a lei já está vigorando desde 1º de janeiro, ou sobem o preço. Com a população pobre brasileira é impossível subir preço, porque não tem consumo. Então, com certeza, as empresas param de investir caso se mantenha essa legislação. Desde o ano passado, o governador vem realizando um papel de liderança na luta contra a reforma tributária nos moldes que ela foi aprovada. Como ela passou no Congresso, o caminho agora é encontrar formas para diminuir perdas, principalmente na geração de emprego e renda em Goiás. Goiás está sendo duramente penalizado neste momento. Vocês acabaram de ouvir aqui dos empresários dizendo, olha, como está, não tem mais continuar a investir. E é isso que nós estamos lutando desde o início de uma reforma tributária, agora com essa medida provisória maléfica que vem cada vez mais preocupar os empresários do nosso Estado. Essas medidas são sempre instituídas visando o benefício da sociedade. Mas na maioria das vezes essas boas intenções não bastam, porque elas são fundamentadas e fundeadas em informações incompletas e acabam os danos sendo maiores do que os benefícios. A agenda contou com a presença do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que compartilha do mesmo pensamento do governo de Goiás, já que o estado dele também será penalizado com a reforma tributária. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, já apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Portanto, os estados estão se mobilizando para que nós possamos fazer esse debate, possamos reparar isso que vai trazer retrocesso ao nosso desenvolvimento, geração de emprego e oportunidade. A secretária da Economia, Selene Pérez, nos contou do caminho que as empresas poderão tomar para não perder os incentivos fiscais do governo estadual. A gente está estimulando que as empresas migrem de outros programas, como o Fomentar e Produzir, para o ProGoiás, para que assim fiquem fora desse contexto aí do crédito, da incidência de impostos, né, sobre os benefícios. Bem, quero ouvir o senhor, deputado Thales Barreto, que disse que a secretária migrar para um outro programa seria a solução, sem querer colocar em xeque, evidentemente, a solução apresentada pela secretária. Primeiramente, eu queria falar, quando a gente estava falando do doutor Ronaldo disputar a eleição, ficou claro na entrevista do tamanho que o Ronaldo é hoje, um grande estadista, um homem que não está pensando na sua gestão como governo. Os impostos dessa nossa nova lei tributária, dos incentivos, eles acabariam em 33. Goiás está no centro do Brasil. São Paulo, Rio Grande do Sul, Sudeste, tiveram esses benefícios quando se industrializaram. Nós estamos no centro do país, os portos têm dificuldade. Então, para as empresas virem para cá, para pegar e mandar produtos para fora, ela precisa de incentivo fiscal. Então, não justifica ela vir para Goiás. E Goiás está sendo industrializado, aí foi um trabalho de Iris Rezende, foi um trabalho forte do Maguito Vilela, do governador Marconi, do doutor Alcides, e que está sendo feito também pelo doutor Ronaldo, de uma forma extremamente incisiva, que as empresas possam vir para Goiás, e para elas virem, elas precisam de incentivo. Então por que elas vão vir para cá se o maior público consumidor está lá na região sudeste, está no nordeste? Então, para ela poder atender essa demanda, e a gente tem a facilidade de estar centralizado, mas mesmo assim longe dos portos para exportação, a gente precisa de incentivo. Foi isso que fez o desenvolvimento de Goiás.
Goiás hoje tem 7 milhões de habitantes por causa dos incentivos fiscais. Se tirar isso, não justifica. Então, nós estamos falando do óbvio. E a briga do governador, Dr. Ronaldo Caiado, a briga é para os incentivos do Centro-Oeste, em especial do Estado, que ele ama, que luta, é ter a manutenção desses incentivos. Evidentemente, nós vamos ter, a secretária está dando uma solução, mas mesmo a solução da secretária, em 33, encerraria os incentivos, seria uma briga jurídica. Agora, a briga maior... Seria um incentivo apenas com outro nome. Com outro nome, mas aí em 33 vai acabar. A questão é essa. O que a gente tem que brigar, o que o Ronaldo está brigando, do que o doutor Ronaldo está brigando, é para que Goiás continue tendo a oportunidade de trazer novas empresas para cá, para poder desenvolver o Estado. O Estado de Goiás, enquanto o Brasil cresceu 2 pontos alguma coisa, crescemos 6%. É graças aos incentivos. Graças à credibilidade do Estado, graças à segurança que o Estado proporciona às empresas que estão vindo para cá, graças à educação, que hoje é o número 1 do Brasil, porque houve investimentos e os filhos das pessoas que vêm para Goiás sabem que vão estar bem recebidas nas escolas estaduais, que a saúde pública, seja através do SUS, tem qualidade. É isso. Então a gente tem que buscar trazer as empresas para cá para que Goiás continue desenvolvendo. O senhor citou o caso, desculpe, o senhor citou o caso de São Paulo, né? Que teve todos os tipos de incentivo. Teve todo tipo de incentivo, e mesmo depois, em meio a essa guerra que se trava contra os estados que hoje mantêm os incentivos, houve incentivos dados, inclusive pela presidência da República. Sim. Lula, por exemplo, concedeu incentivos fiscais para a indústria automobilística de São Paulo para não fechar, apesar que muitas fecharam, mesmo com incentivo. Para não fechar. Aí a crise foi outra, né? Eu digo, o resultado é que no fim da história... Mas eu não sou contra não a reforma o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, Lula deu incentivo para São Paulo, uma canetada. Uma canetada. Paulo, eu não sou contra o incentivo, não. Eu tenho um grupo de amigos de escola, na época do pré-médico, e a gente falando da insegurança das grandes empresas de vir para o Brasil. De uma lei trabalhista muito dura, muito difícil, e também, principalmente, da lei tributária. É tanto imposto que ninguém consegue fazer a magia. Quem consegue fazer a magia e se manter no mercado é quem é brasileiro, porque aí são acima da média. Eles falando isso, as grandes empresas, e principalmente no varejo, Walmart e várias outras, elas vão acabar saindo, grandes redes, porque não conseguem entender o nosso sistema tributário. Acho que a reforma que está vindo, ela vai facilitar para esse mercado melhorar e quem vier de fora fazer investimento no Brasil, poder ter condições de entender como a regra funciona. Mas tirar esse incentivo que nós estamos tendo, que é importante para o Centro-Oeste, é importante para Goiás. Nós podemos comparar, nós estamos falando de um estado de 7 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo tem 12. Pois e a região tem 20. Tem 20, não tem como. A gente tem que produzir, dar oportunidades para que as pessoas, as empresas acreditem em Goiás, que essa credibilidade, hoje nós temos de uma forma ímpar, proporcionada pelo comando do Dr. Ronaldo Caiado, para que a gente possa amanhã desenvolver mais ainda o estado de Goiás. Tá bem, deixa eu ver aqui. Depois eu ligo aqui. Para a gente finalizar, essa questão de Caiado, a pretensão dele de ser presidente da República, ele tem que primeiro passar pela unção do partido dele, depois tem que conquistar o povo nas ruas para levar esse mesmo povo às urnas para votar nele. Que chances o senhor vê de Caiado ter sucesso nessa empreitada? Eu te falei anteriormente, foco. Ele tem foco, ele tem objetivo. Ele vai se esforçar para isso. Eu não tenho dúvidas do que o Dr. Ronaldo já fez, que muitos não acreditavam, e ele hoje é o governador mais bem avaliado do Brasil. Ele está buscando isso, ele tem foco, ele tem meta, ele tem Deus no coração, ele tem disposição, ele não tem preguiça. Ele manda mensagem para a gente às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ele vive Goiás, ele ama Goiás e ama o Brasil. Então isso é meta, é destino. Se Deus proporcionar, eu vejo que ele vai ser
um presidente que vai dar orgulho a todos nós brasileiros. E ele tem essa meta. E nós, como goianos, estamos vendo a sua dedicação, o seu esforço à frente do governo de Goiás, é o que vai fazer diferença. Então, eu vejo e acredito. Agora, põe nas mãos de Deus. Depende muito dos resultados do trabalho do Júnior, do trabalho do César, do trabalho da nossa secretária, do trabalho do Adriano Rocha Lima, de todos nós, da Fátima Gavioli, das pessoas que gerem, do Sérgio Ventre, pessoas que fazem, estão sob o comando de um governo sério, comprometido com o povo goiano. Ok. Vou falar rapidamente sobre a eleição municipal. Vamos. Seu partido, que é o União Brasil, terá candidato à prefeitura este ano ou não? Eu acredito que sim. O seu partido? O meu partido. Nós temos grandes nomes que ainda vão ser escolhidos. Evidentemente, esse cenário nacional atrasou um pouco essa escolha, mas nós temos vários nomes que estão sendo ventilados. O próprio Jean Darro, que pode vir para o partido, Zacarias Calil, nós temos a nossa deputada federal, Silvier, né? Silvier Alves, que foi muito bem votada. Nós temos um presidente da casa que é a nossa vontade, mas a partir do momento que ele decidiu de ser federal, mas é um grande nome, o deputado Bruno Peixoto, que está preparado, um cara carismático. Mas essa decisão de escolher, ela vai passar por um crivo. Nós vamos assimilar a decisão porque nós temos um comandante. A decisão que nós vamos tomar é a decisão junto com o doutor Ronaldo, junto com o governador de Goiás, um governador mais bem avaliado do Brasil, que hoje nunca teve um governador, uma popularidade que está tendo igual ele tem hoje dentro de Goiânia. Então a decisão dele vai ser a nossa decisão. Agora, grandes nomes o União Brasil tem, que eu tenho certeza que pode, nomes que vão fazer diferença na vida dos goianienses. Nomes que vão fazer isso. O senhor acredita que Bruno Peixoto tenha desistido mesmo da pré-candidatura? Sim, acredito. Converso muito com o Bruno, tenho muito carinho por ele. Agora, de repente, na conjuntura, porque a política é muito dinâmica. A política, ela tem vários fatores. E amanhã, o Bruno é um menino que mostrou capacidade, disposição, faz política com amor, com carinho e dedica. O Bruno, se você falar de pescaria, ele não gosta, de falar de futebol, ele não gosta, mas falar de política, ele ama. Né? Então, é o perfil dele. Ele vive a política intensamente. Por isso também teve 70 e tantos mil votos para deputado estadual e tem disposição. E está mostrando um grande gestor dentro da Assembleia Legislativa. Eu já passei por vários presidentes. Hoje, eu nunca tive uma presidência que eu chego com tanto prazer igual eu chego na presidência da Assembleia Legislativa. O Bruno é um amigo, um parceiro, uma pessoa que eu aprendi a respeitar, admirar, extremamente dedicado ao que faz, na sua seriedade, na sua honestidade. Agora, na conjuntura, o Goiás também precisa dele aqui na casa, para dar estabilidade. Mas, se amanhã o doutor Ronaldo vê que possa ser o Bruno, ou possa ser o Jânio, ou possa ser o Zacarias, ou possa ser a Silvier, que nós vamos tomar a decisão juntos e mostrar os prós e os contras. Agora, a decisão, querendo ou não, nós temos um timoneiro, nós temos um governador que tem mais de 80% de aprovação dentro de Goiás, e especialmente uma aprovação nunca vista de um governador dentro da cidade de Goiânia. Juntamente com Dona Gracinha, que faz um trabalho excepcional, a OVG, a ajuda. Essa semana, por exemplo, nas praças cívicas foi extremamente festiva e buscando ajudar as mães que precisam do poder público, extremamente lotado. São ações dessas que conquistam a sociedade e faz o bem para as pessoas. Deputado, a base de Caiado, consequentemente o próprio Caiado, os senhores poderiam apoiar, por exemplo, desculpe mais uma vez, de repente, quem ligou o televisor agora, a voz foi embora, né? Choque térmico, aquela coisa toda, mas amanhã estarei melhor, com a graça de Deus. Mas vamos lá. União Brasil e a base de Caiado, o duro é desafinar, sabia? Lembro o tempo de a gente ser adolescente, a gente falava desafinando, quando estava mudando 15 anos, de voz. 14 anos. Mas a sua base pode apoiar outro candidato? Pode apoiar, por exemplo, Gustavo Gayer? Ô Paulo, em outro jornal eu dei essa entrevista. Se nós estamos procurando um gestor com experiência, um gestor que possa fazer diferença na vida dos goianienses, que possa ser diferente da atual administração, que a gente tem que... O senhor critica a administração atual, então? Muito ruim, muito ruim. Muito aquém.
Se perdeu. Se perdeu com a Câmara, se perdeu com o secretariado, se perdeu nas ações. Mas fala-se que, inclusive, da possibilidade de Caiado apoiá-lo. Não, deixa eu falar. Não acredito. Não acredito. Se estamos buscando um candidato com experiência, com perfil, que para poder fazer diferença na vida dos goianienses, eu não vejo o nome do Gustavo Gaia, aí sou eu, deputado Tales, nesse perfil. Eu não vejo. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar o governo também apoiando o senador Vanderlan, que tem essa experiência e é um bom homem, mas deu insegurança dentro do contexto político, de parcerias. Isso é um fato. Eu sinto isso dentro do governo. Eu não vejo o governo apoiando uma Adriana Corse, que é uma parceira, foi uma deputada da minha cidade de Itapuranga, fantástica que teve aí. Então, são nomes que estão em evidência, que a gente sabe disso, que eu vejo que o governo tem que se procurar um nome que tenha identificação com a sigla partidária e com a história que foi buscada dentro do contexto de escolha do candidato. Então, se experiência, vai ter que achar, vamos buscar. O Zé Carias Calil é um homem muito querido, é deputado federal, teve uma referência na área médica em Goiás, que poderia, vamos buscar e sentir. Eu acho que esse trabalho vai ser feito. É referência de gestor, né? De administrador. De administrador. Agora, vamos buscar ver o que o governador está buscando, sentando, e vamos sentar e discutir. Está bem, grande pessoa. Eu tenho dois VTs que eu quero colocar para ouvir o senhor, e a voz está indo embora cada vez mais. Mas eu fiquei muito triste quando recebi essa notícia, quando cheguei a Goiânia ontem, vindo de São Paulo, porque nós jornalistas, pessoal, nós que mexemos com cultura, perdemos uma grande pessoa ontem, que foi o jornalista, escritor, um intelectual. Tive a honra de trabalhar com ele. Quando eu comecei no Jornal Popular, ao mesmo tempo que estava na TV Anhanguera, eu sempre recorria a ele, Hélio Rocha, para me ajudar. Hélio, estou com dificuldade nisso aqui. Ele me ensinava uma paciência de Jó. Fizemos um minuto de silêncio para ele ontem aqui na Assembleia. Fizeram? Fizemos. Justíssimo. A meu pedido, por sinal. Parabéns. Parabéns, porque ele merece todo o reconhecimento. Ele foi autor de muitas obras, de muitos livros, Os Inquilinos da Casa Verde, fazendo uma referência aos governadores que passaram pela Casa Verde, pelo Palácio das Esmeraldas, desde Pedro Ludovico Teixeira. A nossa equipe acompanhou esse momento triste, né? A despedida de Hélio, que tanto contribuiu com a cultura goiana, com a imprensa aqui em Goiás e, consequentemente, com você, telespectador, que teve o privilégio de ler os artigos de Hélio, que era assim culto, não tinha assunto, deputado, que a gente tratasse com Hélio, que ele não desse show. Ele sabia tudo de tudo e sempre foi muito modesto, muito humilde. Vejo com muita tristeza e não sabia também da morte, da perda da mulher dele, a Jane, que era outra pessoa fantástica também. As condolências aqui aos filhos, à família, porque perderam duas grandes referências. Mas vamos lá, nossa equipe cobriu esse triste momento que a gente confere agora. O adeus final a Hélio Rocha foi acompanhado por familiares e amigos que fizeram questão de registrar a admiração que sentiam pelo jornalista e escritor. Quando eu entrei na TV Anhanguera em 1966, o Hélio já estava lá na redação do Popular. Então era uma convivência diária, né? Eu não tenho nada assim particularmente marcante, mas tenho a marca dessa boa convivência, uma pessoa sempre alegre, né? Sempre gentil. E as pessoas costumam falar, olha, não tem ninguém substituível. Eu desafio, tenta substituir Hélio Rocha. Não é só na questão profissional, não. No convívio, na gentileza. Entre momentos de tristeza e saudosismo, o filho Bruno tem a lembrança de um pai imortalizado pelas obras. Dentre elas, o livro que marca 60 anos da Rádio Brasil Central. Ele deixou 15 livros publicados e são livros que remetem à história de Goiás, principalmente à história política de Goiás. O primeiro livro dele lançado, Os Inquilinos da Casa Verde, conta a história dos governadores de Goiás, de Pedro Ludovico Teixeira até os atuais, né? Hélio foi, além de jornalista, ele foi editorialista
e que viveu intensamente a dramaticidade contemporânea dos fatos políticos. Ele era um homem absolutamente lúcido e antenado. Familiares, amigos e admiradores. Todos eles guardam na memória algo em comum: a figura de um homem inteligente, culto e à frente de seu tempo. A neta Rafaela leva para si histórias de infância e do último encontro com o avô, momento que ela eternizou na memória. Uma vez, me lembro que eu tive que fazer um trabalho de escola sobre família real da Áustria. Ainda não existia a internet. Então, eu procurei na enciclopédia, também não achei. Perguntei para o meu avô, ele me respondeu de imediato. Então, assim, conviver com ele era um eterno aprendizado. Grande Hélio, grande pessoa. O Hamilton Carneiro falou muito bem, né, sobre o que representa para todos nós Hélio Rocha. Uma perda bastante triste. Hélio, que era filho do seu Benedito Rocha, que tocava, que ele comandava uma orquestra aqui no interior de Goiás. Eu não me lembro bem da história, me perdoe, mas o pai dele também tinha essa convivência com a área cultural, com essas coisas todas. E falando em Hélio, a gente se lembra também de outra perda que a gente teve tempos atrás, recentemente até, do jornalista Reinaldo Rocha, irmão de Hélio, que era também outra pessoa cultíssima, com quem a gente poderia discutir qualquer tipo de assunto, que ele tinha informação, e que era um sujeito muito educado também, a família toda muito educada. Lamentamos muito, mas muito mesmo. Mas vamos lá, a vida que segue, né, deputado? A vida segue, né? Um dia somos nós também. E a lembrança positiva, né? Nós fizemos um minuto de silêncio, eu li a história, a trajetória de dedicação ao jornalismo com seriedade, um homem que todo mundo tinha orgulho do seu trabalho. E passou por muitos, até pelo Correio Brasiliense, ele teve algumas ações lá também. Ele foi correspondente da Fatos e Fotos. Fotos. Fez também da própria Rede Globo. Da Manchete. Da Manchete. Nós fizemos ali e a perda é uma perda muito difícil. A gente só pede que a família tenha muito conforto, que Deus possa dar todo o conforto necessário para os familiares dele. Verdade. Vamos lá. Vamos continuar? O programa está estourando um pouco, mas eu tenho aqui dois VTzinhos, três falas, aliás, que eu quero colocar daqui a pouco. Mas primeiro, a gente vai ouvir o prefeito de Ceres, já que a gente falou de Ceres, o prefeito de Ceres que passou por aqui, quando soube que a gente estava recebendo o senhor para fazer essa entrevista, ele desviou o percurso dele, eu não sei onde é que ele estava, mas ele passou por Goiânia, veio até aqui a Assembleia Legislativa e deu um depoimento sobre o seu trabalho também. O senhor que está no seu 4º mandato como deputado estadual. Vamos conferir. O deputado Thales Barreto, do União Brasil, ocupa hoje seu 4º mandato na Assembleia Legislativa. Entre as matérias de sua autoria, que hoje se encontram em tramitação na Casa, estão a que propõe incluir no calendário cívico, cultural e turístico de Goiás o Dia Estadual do Romeiro de Nossa Senhora da Penha, tradicional festa religiosa da cidade de Guarinos. E o Itapaci é show, e por isso merece ser incluído também no calendário cívico do Estado. Agora é a vez de Ceres. O deputado Thales Barreto pleiteia, por meio de projeto de lei, conferir ao município o título de Polo da Medicina. O prefeito Edmário de Castro, do União Brasil, ressalta a forte atuação do município no campo da saúde. O grande trabalho que foi feito pela iniciativa privada ao longo dos anos, com implantações de grandes hospitais, de grandes clínicas, de grandes laboratórios, com certeza referência para o norte do estado de Goiás e para todo o estado de Goiás. Para o prefeito, esse reconhecimento do Legislativo, representado pelo deputado Thales Barreto, é valioso para Ceres. É muito importante ter esse bom relacionamento com os deputados, ter o apoio deles nessa luta, do deputado Thales Barreto, que é um amigo nosso, amigo da nossa cidade, como em outros deputados também que fizeram e fazem parte do cotidiano da luta, das nossas lutas como município. Deputado Thales Barreto, grande amigo esse? O Edmário é um prefeito já no seu, se eu não me engano, 3º mandato, deve ir para o 4º mandato.
Mas é importante falar, Ceres, eu tenho meus sobrinhos que nasceram, meus irmãos moram lá, meu irmão, o outro faleceu, eu tenho uma fazenda muito próxima, no município de Rianápolis, então eu vivo muito em Ceres, a minha história sempre passou por Ceres, por Rialma, por Rianápolis é a minha casa. Eu te falo tranquilamente, não existe no Brasil nenhuma cidade que tenha o perfil da medicina privada. Ceres hoje tem mais de 280 médicos atuando, Paulo. Mais de 200 médicos, não existe isso no Brasil. Ceres hoje tem mais de 12 hospitais. Iniciativa privada. Médicos moram em Ceres. Nunca teve isso. Não existe nenhuma cidade do tamanho daquela cidade que tenha estrutura com mais de 12 hospitais e várias clínicas. O que tem de gente que sai do Mato Grosso, que sai do Tocantins, que sai do Pará, para poder... Os grandes médicos de hoje vão para Ceres e atuando lá porque lá virou o polo da medicina privada. Não existe... Eu tive com o doutor Ronaldo, tem uma clínica, um hospital dentro de Ceres que não tem nem em Goiânia. Ceres tem, se eu não me engano, 6 ressonâncias. É acima, não existe. O melhor IDH do Centro-Oeste, fora as capitais, é a cidade de Ceres. É uma cidade de porte pequeno, mas tem uma estrutura de medicina que não existe no Brasil. Que não existe. E grandes profissionais, em qualquer área específica de atuação. Mas e a rede pública de atendimento à saúde? Aí é uma rede pública, ela tem o PIO 10, que é o hospital público, que é do mesmo sistema daquele da cidade de Goiás, dos padres, que aí hoje a referência do público, do SUS, aí vai para a cidade de Uruaçu, que tem um hospital que foi montado. Mas eu estou falando de medicina privada. Você que tiver seu plano de saúde, tem seu IPASO, se tiver necessidade de ter um atendimento de alto nível, não perdendo nada para Goiânia, é a cidade de Ceres hoje que fornece. Legal, parabéns, né? Parabéns ao pessoal, né? A população pelo menos fica melhor assistida. Mas vamos lá, para encerrar, vamos voltar àquele assunto, né? O senhor é o líder do governo dentro da Assembleia Legislativa. E a gente ouviu as deputadas Rosângela Rezende, que é do Agir, a Bia de Lima, que é do PT, e o deputado Isiquinã, do MDB. Eles falam sobre a expectativa do trabalho do senhor enquanto líder do governo. Vamos ver. Thales já entrou e já chegou chegando. Eu estive aqui na sexta-feira por motivos pessoais, não consegui ir para minha cidade. Quem estava trabalhando aqui, mas trabalhando ligeiro, de terno, de gravata. Na sexta-feira a casa estava praticamente vazia, o Thales Barreto. Você chegou chegando, você é um grande líder, demonstrou e conduziu várias sessões solenes no ano passado. Então eu me sinto e eu tenho certeza que o nosso partido Agir se sente representado por você. Boa sorte, muito trabalho e você já está fazendo isso desde o primeiro dia. Que legal. Muito bem. Me venderam uma ideia aqui e entregaram outra. Tá aí? Posso chamar? Ah, bom. Então vamos lá. Calma, Paulo, calma. Calma. Porque a gente fica sem voz, a gente fica meio nervoso. Mas não fiquei nervoso, não, de jeito nenhum. Estou acostumado, viu, deputado? Estou acostumado. 55 anos de jornalismo, já deu para acostumar. Vamos então ouvir, agora posso chamar, a Bia de Lima, do PT, e o deputado Isiquinã, do MDB. Vamos ver. O deputado Thales Barreto é um homem preparado, é um homem que estuda bastante os processos, os projetos de lei e poderá, com certeza, fazer uma interlocução importante entre os deputados desta casa e junto à Procuradoria-Geral do Estado, junto à PGE, junto às pautas do governo. Acho que ele pode, sim, dar a oportunidade de fazer com que o debate possa ocorrer de uma forma tranquila, mas, acima de tudo, embasada nas pautas aqui desta casa, que não são poucas, são muitas, e acho que ele pode, sim, intensificar esse diálogo junto ao governo.
O deputado Tales é um parlamentar extremamente experimentado, possui traquejo legislativo, tem uma interlocução forte com todos os pares que integram esta Casa de Leis, e eu não tenho dúvida que toda a sua competência e experiência acumulada ao longo de muitos anos que ele está presente na vida pública será de grande valia para que nós possamos aprovar com celeridade os projetos e dar cabo àquilo que a sociedade espera de nós, no sentido de entregar boas leis e, sobretudo, bons resultados para o povo goiano. A gente ouviu aí, deputado, 2 deputados, digamos assim, que são da base, né? Quer dizer, era de se esperar que eles elogiassem o senhor. Nós ouvimos também a Bia de Lima, que é do PT, né, que tradicionalmente é oposição. Mas aí eu já coloco uma opinião minha, uma posição minha. Eu vejo a Bia de Lima, até disse a ela, encontrei com ela no corredor esses dias aqui da Assembleia, e a parabenizei, porque a Bia tem demonstrado um equilíbrio muito importante, na minha opinião. Embora seja do PT, que, como eu disse, é tradicionalmente oposição, mas a Bia, ela usa, muitas vezes, da razão para fazer os pronunciamentos dela, e inclusive para falar do senhor, e falou bem. Eu tenho um ótimo relacionamento com todos da oposição, mesmo aqueles que eu já tive divergência. O próprio Major Araújo, o Paulo César, hoje são meus amigos até pessoais. Eu acho que a experiência, o perfil, do meu estilo mesmo, meu coração, graças a Deus, meu coração é muito tranquilo e eu estou buscando trabalhar como líder de uma forma muito serena. E a gente ouvir parlamentares como a Bia, que hoje eu passei 3 horas sentado para discutir o EG, eu acho que não é simples, 3 horas uma audiência pública, junto com o reitor Antônio, e entendo a pauta. Eu gosto, Paulo, de estudar, de saber o que eu estou buscando, saber o que eu estou falando. Então, hoje, por exemplo, nós ficamos 3 horas ouvindo os professores da UEG, que têm fundamento a reivindicação, os estudantes da UEG, as pessoas que estão envolvidas numa instituição tão séria. Eu fiquei ao lado da Bia mais de 3 horas hoje pela manhã. Então, são participações, são buscas que a gente está fazendo para chegar no valor comum. Eu e a Bia sempre demos certo. Ela me substituiu na Comissão de Educação, a gente troca ideias, nós temos um relacionamento muito tranquilo. Ela é uma mulher preparadíssima, é uma mulher que vem de lutas classistas fortíssimas e ela tem muito meu respeito. E a Rosângela também, que é um odontólogo, que é da mesma região, as duas são de Mineiros, né? Ela me encontrou comigo na sexta-feira, agora como líder a gente não para, a gente desde cedo está trabalhando. Eu em si que não, indiscutivelmente vai ser aí nos políticos que mais vai ter ascensão em Goiás, eu não tenho dúvida disso, muito preparado, um menino extremamente equilibrado, você vê do estilo dele falar. Hoje, essa safra, nós temos grandes parlamentares, eu não tenho dúvida disso. Então, até mesmo pela experiência, por tudo que nós já passamos, pelos os problemas que tivemos, as soluções também que construímos, eu vejo que a gente vai dar conta de fazer debates importantes e lutar. Por exemplo, nós já marcamos para sexta-feira uma audiência específica tanto com o Adriano Rocha Lima, como o secretário de administração, para a gente levar os parlamentares à frente parlamentar para poder colocar em pauta o EG. Então esse é um trabalho que eu tenho que fazer. Então já liguei, saí da audiência pública, liguei para o Adriano, já falei, ponderei o que foi discutido, focar em algumas coisas importantes, que aí nós vamos ter solução. Trabalhar com um governo desse perfil, Paulo, é muito bom, de pessoas capacitadas, sérias, é muito bacana hoje representar o governo na Assembleia, porque é um governo que eu tenho convicção e acredito muito. Bem, Adriano, só para informação, Adriano que é o secretário de governo, é isso? Ele acaba sendo, digamos assim, um interlocutor com o Caiado, ele é muito próximo, ele é primo do Ronaldo, é muito próximo e muito capacitado. Tá bem. Vamos lá, telespectador. Me chamo Tiago Carrijo e quero aqui fazer uma deferência ao deputado Tales, que vem se destacando como um parlamentar muito atuante. Obrigado, Tiago. Tá, tem aqui um pedido. O senhor pode me ajudar com esse campeonato? Ela mandou aqui um cardzinho. Como é que é? Rifa do Richard no Go Cap. É isso? Eu conheço isso? Não conheço não. Não? Mas eu recebo muito isso.
Diz que daqui a pouquinho nós vamos ter muito pedido ainda. É o sonho do filho dela, enfim, ela não tem condições. Tá bem. Vamos lá. Estouramos o tempo, né? Mas acho que foi interessante a conversa, gostei muito, deputado. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Paulo, agradeço pelo seu esforço. Eu sei que eu me sinto lisonjeado por você estar conduzindo esse programa, mesmo com a saúde ainda afetada. E para mim estar sempre com você, que é uma das grandes referências jornalísticas de Goiás. A sua história é ímpar em Goiás, a sua linha de condução, o seu trabalho. Então eu fico muito feliz de poder estar com você aqui, de a gente estar falando. E pode convidar outras vezes que a gente vai estar aí em matérias polêmicas, falando o que a gente acredita que a gente possa fazer. Próxima vez vamos falar só sobre política. Muito obrigado. Pode ser? Pode ser. Só sobre política, que bom. Thales Barreto, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado a você, telespectador, obrigado pela companhia. Peço desculpa mais uma vez, a voz está ruim, mas é o tal do choque térmico. Não estou com Covid, não estou com febre, não estou com gripe. Fique tranquilo, estou com nada. Apenas saí do ambiente quente, entrei no carro com ar-condicionado no último, deu nisso, como sempre dá, mas eu não aprendi ainda a pedir para desligarem o tal do ar-condicionado do carro. Deu nisso. Mas tá bom, obrigado. Grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Goiás.